Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Física. Na aula de hoje nós vamos resolver questões de ótica geométrica, beleza? Então vamos para a primeira questão do nosso material. Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: no dia 14 de outubro de 2023 ocorrerá um eclipse solar anular, que será visível no nordeste do Brasil. Considerando que o período de rotação da Lua em torno da Terra é de 28 dias, ou seja, a Lua leva 28 dias para dar uma volta ao redor da Terra. Ainda em outubro de 2023, ocorrerá um eclipse lunar no dia letra A 17, letra B 28, letra C 7, letra D 11, letra E 21. Professor, eu não faço a mínima ideia de como resolver isso aí. Então, uma informação simples aí, pessoal. No dia 14 de outubro ocorrerá o eclipse. Beleza? E quando que vai ocorrer o próximo eclipse ainda em outubro? É isso que ele quer saber. É bem simples. Cada fase da Lua leva 14 dias. Cada fase da Lua leva 14 dias. Beleza? Então, se eu estou no dia 14 de outubro, só é você somar com mais 14 dias que você vai ter o eclipse. Então, se você somar 14 com 14, quanto é que vai dar? 28. A resposta correta da primeira questão é a letra B. Então, quer dizer que a cada 14 dias você tem uma fase da Lua. Uma lua cheia, uma lua nova e por aí vai. Beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela fala o seguinte: imagine que você irá para um quarto completamente escuro. Nele serão colocados um de cada vez itens listados a seguir. Primeiro, uma folha de papel branco. Segundo, um anel de brilhantes. Terceiro, um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. Quarto, um pedaço de ferro incandescente. Quinto, um gato cujos olhos estarão voltados para você. E 6, um espelho. Assinale a alternativa que apresenta todos os itens que você verá nesse quarto completamente escuro. Certo? O quarto está completamente escuro. É colocado um item por vez. Essas são as condições do problema. Beleza? Primeiro, eu quero que você lembre que você só consegue enxergar as coisas se houver luz. Sem luz não dá para ver absolutamente nada. Vamos lá. Eu vou pegar uma folha de papel branco e colocar dentro do quarto. Eu vou ver a folha de papel? Não. Por quê? Porque a folha de papel não emite luz. E não tem nenhuma luz para iluminar ela. Segundo, um anel de brilhantes. Eu vou ver um anel de brilhantes num quarto escuro? Não. Falar, professor, mas o anel ele é de brilhante, ele brilha. Pois ele brilha porque ele recebe luz de alguma fonte. Aqui não tem nenhuma fonte para poder iluminar o anel para ele brilhar. O quarto está totalmente escuro, então ele não vai aparecer. Terceiro, um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. Isso vai aparecer? Sim. A primeira coisa que vai aparecer é o material fosforescente. Professor, o que é isso? Sabe quando você compra, sei lá, um sistema solar e tu coloca no teto do teu quarto, que ele começa a brilhar aquele verdinho? Esse material que ele está falando para você. Ele absorve a luz de alguma forma, em algum lugar, e depois, quando está escuro, ele começa a brilhar. Quarto, um pedaço de ferro incandescente. A gente vai ver um pedaço de ferro incandescente? Sim. Professor, por que a gente vai ver um pedaço de ferro incandescente? Porque aquele ferro que ele foi, entre aspas, queimado, aí ele fica com aquela cor com um tom avermelhado de tão quente que ele está. E isso quer dizer que ele está emitindo luz de alguma forma. Beleza? Então, sim, a gente vai ver o material do ferro incandescente. Quinto, um gato cujos olhos estarão voltados para você. Eu vou ver o gato no escuro? Não.
Mas fala, professor, mas eu tenho um gatinho lá na minha casa, lá no meu quarto, quando tá escuro no quarto, eu consigo ver o olho dele. Pois é, o olho do gato, ele aparece porque, de alguma forma, ele está refletindo luz de algum lugar. Está refletindo luz de algum lugar. Como o quarto é completamente escuro, ele não tem de onde refletir a luz. Então ele não vai aparecer. No espelho, o espelho vai aparecer? Não. Para que o espelho serve? Ele serve para refletir a luz. Se não tem luz, como é que ele vai refletir? Exatamente. Logo, a resposta correta é aquela que tem a 3 e a 4. 3 e a 4 é a letra B. Segunda questão, a resposta correta é a letra B. Certo? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Num quarto inicialmente escuro, uma luz vermelha incide sobre uma mesa branca com uma bola verde. Então eu vou anotar esses dados. Então tem uma luz vermelha. Eu tenho uma mesa branca. E eu tenho uma bola verde. Bola verde. Em cima da mesa. Uma pessoa no quarto enxergará uma. Letra A, bola verde. Letra B, bola preta. Letra C, mesa preta. Letra D, mesa branca. Letra E, bola vermelha. A resposta correta é a letra B. Terceira questão, resposta correta é a letra B. Professor, por que é a letra B? Ó, lembra quando nós estávamos tendo o nosso estudo das cores? Os objetos, eles só refletem a sua cor se eles forem iluminados pela própria cor ou pela luz branca, que é a soma de todas as cores luz. Se a bola é verde e o ambiente é iluminado com luz vermelha, quer dizer que a bola ela vai aparecer preta, porque ela não está sendo iluminada pela luz da própria cor ou pela luz branca. Por isso que a resposta correta é a letra B. Certo? Vamos para a questão de número 4. Vamos para a questão de número 4. Bora lá. A quarta questão, ela fala para a gente o seguinte. A imagem mostra duas fotografias da Lua obtidas em uma mesma localidade. O intervalo de tempo mínimo entre os instantes em que as fotos foram obtidas é de aproximadamente letra A, 6 horas, letra B, 12 horas, letra C, 7 dias, letra D, 14 dias, letra E, 1 mês. Olha o que eu falei na primeira questão. Perceba aí no desenho que a Lua ela está com a parte branca iluminada na esquerda, no primeiro desenho. E depois, no segundo desenho, a Lua ela está com a parte branca iluminada para a direita. Ou seja, teve uma mudança na fase da Lua. O que eu falei para vocês na primeira questão? Que a Lua ela leva 14 dias para mudar de fase. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Então, a Lua levou 14 dias para mudar de fase. Certo? Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. A quinta questão, ela fala o seguinte pra gente. A figura mostra o esquema de um eclipse. No instante em que ele ocorria, uma pessoa encontrava-se no ponto indicado pela letra P na superfície da Terra. Certo? Se você der uma olhada com um carinho maior para esse desenho, perceba que o ponto P não está totalmente ali na parte da umbra. Umbra, que é a parte totalmente escura da sombra. Umbra é a sombra. O ponto P está na parte da penumbra, que é a sombra parcialmente iluminada.
Essa pessoa observa um eclipse, letra A, parcial do Sol. Letra B, parcial da Lua. Letra C, anular do Sol. Letra D, total da Lua. Letra E, total do Sol. A resposta correta é a letra A, eclipse parcial do Sol. Eclipse solar é aquele em que você tem Sol, Lua e Terra. A Lua está entre o Sol e a Terra. A Lua impede que os raios solares cheguem até a Terra. Ou até em certa determinada região, né? Porque não é toda a Terra que vai ver o eclipse. Por isso que a pessoa que está ali no ponto P só vai ver uma parte dele, não está totalmente na parte escura do desenho. Por isso que o eclipse é parcial do Sol. Quinta questão, a resposta correta é a letra A. Vamos para a questão de número 6. Certo? SOHO, que é a abreviação de Solar e Heliospheric Observatory, é uma sonda que orbita o Sol e coleta informações de nossa estrela utilizando vários instrumentos. Um deles registra o comportamento da coroa solar e, para isso, conta com um pequeno disco opaco que fica estrategicamente posicionado à frente da câmera, ocultando a visão do disco solar. Esse instrumento simula o que acontece quando, devidamente protegidos, estamos observando daqui da Terra o Sol no momento em que ocorre o eclipse. Olha só, o que o equipamento está fazendo? Um deles registra comportamento. Bota aí. Um deles registra o comportamento da coroa solar e para isso conta com um pequeno disco opaco que fica estrategicamente posicionado à frente da câmera, ocultando a visão do disco solar. Então ele quer saber, ó, qual é o eclipse que você está vendo? Eu já sei que é um eclipse solar, né? Porque está impedindo que os raios do Sol cheguem lá no observador. Então só pode ser a letra C, a letra D ou a letra E. Letra C, eclipse solar total com a Lua se interpondo entre a Terra e o Sol. Essa é a resposta correta. Letra C. Né? Então você fica totalmente na frente do disco e você não vai ver nada dos raios solares que vão chegar aos seus olhos. Ou seja, você está na frente do eclipse total. Então, sexta questão, a resposta correta é a letra C. Porque é a letra C mesmo. Vamos para a questão de número 7. Vamos para a questão de número 7. Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior. O gerente do estabelecimento, querendo agradar aos visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado, existe apenas uma única fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. Então vou anotar aí que eu vou ter uma luz monocromática verde, certo? Luz verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de 3 faixas com as cores verde, branca e vermelha. Né? Então, a bandeira da Itália tem verde, branco e vermelho. Verde, branco e vermelho na bandeira da Itália. Assinale a alternativa que mostra quais as cores das 3 faixas que seriam vistas pelos turistas na mesma sequência, certo? Como assim na mesma frequência? Na mesma sequência. Daqui ele falou para você da bandeira verde, branca e vermelha. Olha só, o ambiente ele vai ser iluminado pela luz verde. Então, o que é verde vai aparecer verde. Então, a parte verde aparece verde. A parte branca da bandeira vai aparecer qual cor? Verde.
Porque lembra que dentro do branco você tem todas as cores. E o vermelho, qual é a cor que vai aparecer? Como o ambiente não está sendo iluminado por vermelho ou pela luz branca, o vermelho não vai aparecer. Quando o objeto não é iluminado pela própria cor, pela luz branca, ele aparece qual cor? Cor preto. Logo, a resposta correta, então, é onde tem um verde, verde e preto. A letra D. Sétima questão, a resposta correta é a letra D. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Vamos para a questão de número 8. Certo? Oitava questão. No dia 16 de julho de 2019, aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar um eclipse lunar parcial. Esse fenômeno ocorre sempre que há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. E a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Assinale a alternativa que corretamente indica qual o princípio da ótica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido. Letra A. Princípio da propagação retilínea da luz. Letra D. Princípio da independência dos raios luminosos. Letra C. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Letra D. Princípio da difração dos raios luminosos. Qual é a alternativa correta, professor? A, B, C ou D? A resposta correta é a letra A. O eclipse ele acontece porque a luz se propaga em linha reta, iluminando um objeto opaco, e aquele objeto opaco ele vai projetar uma sombra, que é a parte não iluminada desse objeto, que se interpõe entre os raios de luz, que vem se propagando em linha reta, senão não tinha um eclipse. Logo, a oitava questão, a resposta correta é a letra A. Nona questão. Considere um observador frente a 3 anteparos, em um meio homogêneo e transparente, cada um com um orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela, devido a um princípio da ótica geométrica denominado. Aí também não precisa nem ler as alternativas, né? Então, para a luz conseguir passar por esses orifícios é porque ela se propaga em linha reta. Então, a resposta correta é a letra C. Então, nona questão, resposta correta é a letra C, correto? Vamos para a questão de número 10. Vamos para a questão de número 10. A questão 10 fala o seguinte. No dia 10 de julho deste ano de 2018, aconteceu o fenômeno celeste denominado de lua de sangue, considerado o eclipse lunar com a maior duração já ocorrido no século XXI. O fenômeno acontece devido à luz do Sol, que é refratada pela atmosfera da Terra e chega à superfície da Lua no espectro vermelho. Sobre o fenômeno dos eclipses, a propagação da luz e as cores dos objetos, assinale a alternativa correta. Letra A. O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Eu nem preciso ler o resto. Esse é o eclipse solar. Letra B. Eclipses são fenômenos que acontecem como consequência imediata do princípio da propagação retilínea da luz. Essa é a resposta correta, né? Estou falando para vocês aqui o tempo todo que os eclipses ocorrem porque a luz propaga em linha reta. Beleza? Vamos para a última questão aqui da nossa aula da introdução à ótica. Vamos para a questão número 11. Questão número 11. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cores responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes.
As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então, olha aí, ó, o que são as cores básicas? Tem o branco, que é a soma de todas as cores. Nós temos as cores primárias e secundárias. Nós já estudamos isso. Cores primárias, RGB, vermelho, verde e azul. Cores secundárias, amarelo, magenta e ciano, que são a mistura das cores primárias. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Ou seja, o cara que tem a protanopia, ele não pode ver vermelho, porque ele tem problema na percepção dessa cor. Então, se eles têm que ver a mesma cor, já não é a letra A. Por motivos óbvios, é o vermelho. Letra B, eles vão ver o magenta? Não, porque o magenta é a mistura do vermelho com o azul. Letra C, eles vão ver o amarelo? Não, porque o amarelo é a mistura do vermelho com o verde. Letra D, eles vão ver o branco? Não, porque o branco é a soma de todas as cores, então logo tem o vermelho. Então, a resposta correta é a letra E. Porque o azul, como é uma cor primária, não pode ser criada. Certo? Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Tá aqui, ó, as respostas das questões que nós resolvemos. Então, a gente se encontra no próximo assunto que a gente já vai falar de espelho, beleza? Forte abraço, até a próxima.